Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPleno e seja muito bem-vindo à série Analisando Modelos de Negócio de Aplicativos. Nessa série a gente vai avaliar como que uma empresa de software, de aplicativos, pode monetizar, pode transformar esse aplicativo em uma fonte de renda. Tá? Então a gente vai avaliar totalmente como cliente aqui, mas eu vou trazer alguns pontos que são importantes a gente ressaltar e de lembrar quando a gente está criando um aplicativo como esse. E hoje a gente vai avaliar aqui o iFood, tá? Então eu vou trazer algumas coisas que eu vejo dele e o que a gente pode aprender por ele, tá? Então, como que funciona o modelo de negócio, como que você pode monetizar e quais são alguns custos que a gente tem criando um aplicativo como esse, tá? Então, eu separei algumas coisinhas aqui para a gente fazer algumas contas e conseguir também avaliar aí o modelo de negócio, tá? A primeira coisa que é bastante importante, o modelo de negócios do iFood em si, ele também é conhecido como Marketplace. Tá? Então ele é um intermediário aí para que as lanchonetes, pizzarias e etc. Comercializem seus produtos ou façam seus pedidos por ali. Qual que é o grande desafio quando a gente tem um marketplace? A gente tem dois públicos-alvo. Tá? Então esse já é um grande desafio aqui. Ó. Então vamos colocar aqui algumas coisinhas, desafios. Um grande desafio é que a gente tem dois públicos-alvos. A gente tem os donos de restaurantes, de pizzarias, etc. E os clientes desses donos, né? Então, desses donos de restaurantes. Então o que acontece? Você tem que atrair dois públicos. Uma coisa que é bastante interessante e é importante a gente ressaltar, já não é muito simples você atingir um público. Então, na verdade, você atingir os dois é um pouquinho mais complicado. Existem outros projetos, outros apps aí bastante famosos, gigantes, que fazem a mesma coisa. Então, Airbnb faz a mesma coisa, Uber faz a mesma coisa, Mercado Livre faz a mesma coisa. Então a gente está juntando dois públicos distintos e fazendo eles fazer negócio pela plataforma. Tá? Ao mesmo tempo que é um desafio, né, então aqui não estou falando que é impossível, é uma forma bastante interessante de rentabilizar. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente dá uma garantia maior para as duas pontas. Tá? Então, por que o Uber é o que é? Por que o iFood é o que é? Porque, querendo ou não, você consegue garantir que esse contrato, entre aspas, aconteça. Né? Então, quando alguém pede alguma coisa pelo iFood, se você está pagando pelo iFood, é muito mais fácil você controlar esse risco. Né? Então, se o usuário vai ter que passar o cartão, você consegue checar o limite antes e assim por diante. Mas aqui a gente vai avaliar todos os pontos para que a gente consiga entender um pouco mais do que se passa nesse modelo de negócio e os desafios que ele tem ali. Bom, para entender mais os desafios, entender mais como que o iFood funciona, eu deixei duas partes aqui do site deles abertos, tá? Então, eu não tenho nenhuma afiliação com o iFood, nem nada. Aqui é só uma avaliação por entender um pouco desses modelos, de como que eles funcionam e tudo mais. A gente vai levantar algumas coisas aqui só para entender esses desafios, tá? Então, se você quer implementar um aplicativo de entrega na sua cidade, para que você tenha essa noção, para que você tenha essa consciência disso, tá? Que são alguns desafios, tá? Um grande detalhe aqui, né? Obviamente, se você for fazer um aplicativo para uma loja só, obviamente você vai atrair um público só, né? Então, aqui a gente está falando mais desse desafio do marketplace em si, né? Então, marketplace. Então, quando a gente tem essa situação, onde são dois clientes que a gente tem um marketplace aí. Outra coisa que é bastante importante, o meio de pagamento passa pela gente. Né? Então, se você tem um sistema nesse sentido, né, nesse formato, geralmente para ficar atrativo, né, o meio de pagamento passa por ele. Não é obrigatório, mas geralmente passa. Se o meio de pagamento passa pela gente, digamos assim, pelo aplicativo que a gente está criando, a gente tem um outro desafio. Qual que é o desafio? Vamos supor que a gente tem a loja A, a loja B e a loja C. Então vamos supor aqui, ó, que eu tenho a loja A, a loja B e a loja C. E eu tenho R$1.000 para passar para essa loja, 2.000 para essa e 50 para essa. O que acontece é o seguinte, de alguma maneira você vai ter que passar esse dinheiro para essas lojas. Tá? Então, qual que é o problema disso? Você tem um custo operacional muito grande aqui. Né? Então, quando você tem que fazer essa transferência de valores para essas lojas, você vai receber tudo junto e vai ter que redistribuir esse dinheiro para as lojas depois do tempo acordado.
descontando ali as suas taxas, né? Então, isso a gente está falando com 3, né? Então já é bastante chato. Agora imagina com 100, com 1000, né? Então é um fator bastante importante de a gente avaliar esse meio de pagamento, como que ele vai funcionar. Se você for intermediar diretamente, lembra que você precisa distribuir esse dinheiro depois. Mas qual que é o problema disso, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma TED esses dias atrás, há uns 2 dias atrás, e a TED me custou R$19. Tá? Então, assim, se você não planejar direito, numa transferência de R$50 vai morrer R$19. Então morre aqui muito dinheiro, morre 40%, aliás. Então, assim, é muito dinheiro que morre numa transação de R$50. Obviamente, na escala, a gente consegue melhorar isso, a gente consegue manter dinheiro em todos os bancos e transferir sempre com transferência local e assim por diante. Porém, é um desafio operacional. Então aqui a gente está tentando trazer os desafios operacionais desse aplicativo. Então assim, precisaria de uma gestão um pouco melhor dessa forma de pagamento. Bom, como aqui a ideia é mostrar o desafio e também mostrar como que a gente pode resolver, uma forma que a gente teria de resolver isso é fazendo o split de pagamento, tá? Que muitas plataformas hoje já permitem. Então, se você pegar, por exemplo, PagSeguro já faz, Pagar.me já faz, quem mais já faz? PayPal já faz, Stripe faz. Então, assim, se você não quer ter essa dor de cabeça, você pode procurar um meio de pagamento, na verdade um gateway de pagamento, que permita fazer o split do pagamento. Obviamente, por estar utilizando um gateway, a tua taxa vai ser maior, né? Então você não vai ter a mesma taxa de negociar direto com a operadora, tá? Mas vai simplificar essa operação sua, que pode resolver muito aí os seus problemas na hora de operacionalizar isso, né? Então quando você não tiver volume ainda, como que você pode transformar isso numa operação sem precisar investir, sem começar no vermelho, tá? Então, a gente já falou que o desafio, 2 públicos, um meio de pagamento, se a gente for fazer pelo aplicativo, também é um desafio. Dos que eu testei aqui, o mais completo, tá? Na época do teste, faz uns 2 anos que eu testei, era o Stripe, tá? Então, o Pagar.me é uma tentativa de fazer o Stripe aqui no Brasil. Tem o Igu também, mas o Stripe você consegue configurar tudo, então período de garantia, quanto tempo o cliente pode reclamar e etc. Você controla tudo via programação. Então fica muito tranquilo, mas é um grande desafio. O outro desafio é o seguinte, se for um app nativo, você tem que estar em todas as plataformas. Então aqui já escolher a tecnologia certa já vai te ajudar. Ou a certa, ou que vai te exigir menor energia, tá? Então se você fizer com React Native, por exemplo, obviamente vai ficar muito mais fácil você gerar o aplicativo para várias plataformas, tá? Então a gente tem que pensar nisso também. Quanto mais plataformas a gente tem, maior é o custo, se a gente não escolher uma tecnologia que permita a gente fazer dessa maneira, tá? Então, olha só, alguns desafios. 2 públicos, meio de pagamento, estar em todas as plataformas é um desafio. E agora eu vou mostrar alguns desafios, só para a gente avaliar o que a gente tem de número aberto aqui no iFood, tá? Então, um outro desafio que é bastante interessante, e é uma coisa que acontece na minha cidade, por exemplo, tem restaurantes, então, por exemplo, se eu permitir aqui a minha localização, ele tem até que bastante restaurantes aqui, ó. Mas o grande problema é, não tem tanto igual em São Paulo, por exemplo. Então, um outro desafio é, como que você mantém essa rede junto com você? Porque se não existir aqui, se não existir essas pizzarias, esse pessoal aqui, não tem negócio, não vai acontecer negócio ali, tá? Então esse é um outro desafio, como que você mantém a pizzaria ali? Pizzaria ou restaurante, tá? Aqui eu estou tentando trazer só esses pontos para que você considere quando você estiver criando um aplicativo que tem as mesmas características, tá? Pode ser que você não concorde com alguma coisa do que eu estiver falando aqui e tá tudo bem, tá? Só quero trazer um pouquinho de clareza para vocês sobre isso. Então olha só, como que você mantém essa pizzaria e como que você mantém o cliente. Então a gente tem os 2 públicos. Então como que você resolve um impasse, tá? Então o Uber resolve muito bem isso, tá? Então
eu estava viajando e a corrida deu errado, etc. O Uber resolveu em coisa de minutos, tá? Tudo via chat, etc. Então, como que você vai resolver também a vida do cliente para não virar aí assunto em redes sociais e tudo mais? Bom, beleza. Aqui já são alguns desafios. Vamos olhar agora se eu quisesse contratar como restaurante, tá? Um ponto muito importante que eu sempre falo com todo mundo que tem uma ideia de aplicativo: se coloca ali no lugar do seu público, tá? Então, o pessoal fala que é estar nos sapatos, né, do seu cliente. Então, tenta estar nos sapatos ali do seu público. Então, o primeiro público aqui do iFood é o restaurante. Sem o restaurante não existe nada. Então, olha só que interessante, ó. Você faz o seu cadastro, você configura o seu restaurante, você começa a receber os pedidos. Parece que é simples, né? Mas tem umas coisas que são um pouquinho complicadas. A gente vai falar disso aqui já já. Por quê? Se a gente pegar uma cidade pequena, pode ser que ele não tenha estrutura para fazer isso. Será que a internet ali vai ser boa, ou estável e etc. Então, isso também atrapalha um pouquinho a qualidade ali de acontecer as coisas dentro da plataforma, tá? Mas vamos olhar aqui que a primeira coisa que o dono do restaurante vai olhar é isso aqui, ó. Quanto me custa, tá? Então, quanto que vai custar isso para mim? E aí, a gente olha isso aqui, ó. 12% sobre o valor total dos pedidos, incluindo taxa de entrega, tá? Então, o que acontece? Se você pedir para entregar 20 reais de pedido ali, mais 5 de entrega, eles vão cobrar 12% em cima dos 25 reais. E se tiver, mais 3,5 para pagamento online. Então, olha só, como dono de restaurante, geralmente restaurante de cidade pequena, não é atrativo quando você olha esse número, tá? Então, você vai ter que convencer o dono do restaurante ali que isso é uma boa, tá? Então, é um desafio aqui convencer ou mostrar, né, para o dono que vale a pena. Então, você tem que convencer aquele cara que isso vale a pena. Vamos lá, vamos olhar mais uma coisinha aqui. Então, olha só, já é um valor considerável. E aí tem mais um pormenor, ó. Mensalidade grátis por 3 meses. Depois disso, você paga R$100 mensais se vender mais de R$1.800, tá? Isso aqui bota uma pressão muito grande no restaurante, tá? Então, parece aqui que você paga acima de R$100, aliás, acima de R$1.800 você paga 100, mas também não fala do restante, né? Não fala, e aí? E se eu não vender os R$1.800? Aqui não fala claramente. Mas, ó, o iFood ele fez uma coisa diferente, ó. Ele adicionou entrega também. Então, se a gente for olhar aqui, ó, 25% nos 3 primeiros meses e 27% nos demais. Tá? Então, que já está quase um pouquinho a mais, 10% a mais aqui já para entregar e resolver tudo para a gente. Mensalidade grátis por 3 meses é a mesma coisa, depois você paga só 130 se você vender mais de R$1.800. E a entrega dos pedidos é feita pelo iFood. Beleza. Então aqui, a gente entrega pelo restaurante, aqui entrega pelo iFood. Uma coisa que é bastante interessante a gente notar, tá? E aqui a gente está olhando os dois lados e agora a gente está nos sapatos aqui do dono do restaurante. Isso aqui assusta demais, tá? Então isso aqui, quando você pega um dono de restaurante, isso assusta, tá? Por quê? Porque ele já vai achar que é um outro imposto, né? Então ele está acostumado a pagar de maquininha no estabelecimento dele 4,5%, 5%. Então você fala para ele que você vai cobrar 15%, se você não conseguir mostrar outro valor aqui, ele vai achar caro e vai inviabilizar o teu modelo de negócio. Outra coisa, não é todo mundo, apesar de a gente saber que o modelo de negócio de mensalidade é uma coisa que está bastante comum, não é todo mundo que gosta de pagar mensalidade, principalmente dono de restaurante, tá? Então, comércio em geral não gosta muito, aí, não é tão a favor de pagar mensalidade, isso arrepia um pouquinho eles aí de ter que pagar mensalidade, de pensar nisso, tá? Então, geralmente isso aqui também arrepia um pouquinho ali, tá? Então, esses são alguns desafios de convencimento do restaurante que você tem que fazer, né? Então, como você vai mostrar que vale a pena mesmo tendo essas características? Aqui fica um pouco mais fácil porque você põe a entrega, que é um gargalo e é um problema muito grande para o restaurante. Então, motoqueiro falta, o entregador ali falta, etc. Tem muita coisa para ele lidar. Obviamente está tirando um grande fardo dele aqui
Então, isso já ajuda bastante, tá? Então, assim, o que é o desafio e como que você pode resolver esse desafio aqui, tá? Então, como que você resolve esse desafio? Aqui em cima eles já mostram como que eles resolveram, tá? Como o iFood ele tem muita presença na TV e etc., isso ajuda uma outra coisa. O iFood ele tem um público, tá? Então, o que acontece? O que o iFood tem que mostrar, tá? Para o restaurante ali que ele vai trazer para ele, tá? É o que a gente fala de audiência, tá? Então o iFood ele tem audiência. Então quanto mais o iFood fica famoso, mais audiência tem. Então as pessoas acabam não lembrando mais o nome do restaurante, mas lembram que tem que pedir no iFood. Então se eu for para São Paulo hoje, o que eu tenho que lembrar é que eu tenho que abrir o iFood e pedir a comida que eu quiser no iFood. Então eu não lembro mais o restaurante, tá? Então o iFood ele detém a audiência. Seria a mesma coisa de a gente colocar esse monte de gente, digamos assim, dentro de um shopping, né? Então o shopping detém audiência, ele traz pessoas lá. O iFood é a mesma coisa para o restaurante, ele abre possibilidades do restaurante vender mais. E aí, para justificar isso, tá? O que o iFood poderia utilizar, que provavelmente eles usam isso para convencer ali o dono de restaurante que é uma boa, é o seguinte: se você somar isso aqui tudo, tá? Então vamos supor que o cliente ele vendeu R$ 1.800. Então vamos supor que ele vendeu R$ 1.800. Então, na verdade, a taxa do iFood vai ser isso aqui, vezes quantos por cento? 12, vamos pôr 15 aqui, 15,5. Vezes 0,85 para descontar. Então, olha só, R$ 1.530 é o que vai passar para o dono do restaurante e o iFood vai ter R$ 270. Se você pegar esse valor, tá, R$ 270 mais os 100, né, mais R$ 100 aqui, então mais 100, vai dar os 370, que é esse cara, mais esse cara. Opa. Então 370, que é o que o restaurante ali vai ter que investir todo mês. Qual que seria uma justificativa interessante aqui? Se o restaurante quisesse comprar e trazer essa audiência para o restaurante dele sem usar nenhum marketplace, sem usar o aplicativo, ele com certeza não conseguiria trazer a mesma quantidade de audiência que o iFood consegue, tá? Então a força do iFood nisso, porque se você for comprar Facebook Ads, Google Ads, TV e etc., custa muito mais do que isso, tá? Então, qual é a justificativa? Se você pensa em alguma coisa nesse sentido na sua cidade, a sua cidade é pequena, não tem iFood ainda, ou algum modelo de negócio que é parecido, você vai ter que investir em mídia para fazer isso acontecer. Obviamente vale a pena, né? Se você pensar, sei lá, se você tem 100 restaurantes na sua cidade, você tem R$ 37 mil de manobra aí para fazer isso, tá? Então você vai ter que fazer TV, você vai ter que fazer tudo com R$ 37 mil por mês. Não é tanta coisa, porque você tem imposto e etc. que aplica aqui ainda. Time e etc. Mas reflita sobre isso, tá? Então se a gente tivesse 100 restaurantes, por exemplo, vendendo aí o mínimo de R$ 1.800, a gente teria R$ 37 mil de faturamento nessa cidade, tá? Então, desafios que a gente tem aqui, tá? Relembrando, a gente tem dois públicos, o meio de pagamento é uma coisa que a gente tem que pensar, se ele tem split de pagamento ou não, então se é possível a gente mandar um pagamento dividido, né, via API. Se não for possível, vai custar mais a personalização, né? Então operar isso vai custar mais caro. Um outro detalhe, tem que estar em todas as plataformas, tá? Então se for um aplicativo para celular, tem que estar para iOS, tem que estar na Play Store, etc. Então a gente tem que estar presente aí. Um outro desafio, como que você mantém a pizzaria ou o restaurante. Outro desafio, como que você mantém o cliente. E um desafio bastante interessante é como que você convence ou mostra para o dono do restaurante que vale a pena, tá? A minha intenção aqui foi mostrar um pouquinho de como que a gente pode contornar isso também, tá? A ideia aqui é que vocês usem essa ideia aqui de marketplace, etc., aplicado em outras áreas, tá? Então que traga um pouquinho de clareza para vocês que é possível fazer isso e como que você pode fazer isso e quais são os custos aí baseado em um aplicativo que já está rodando hoje, tá? Tem um detalhe que é bastante interessante, é o seguinte:
quando a cidade não tem muito restaurante, acaba ficando um pouquinho xoxo também, tá? Então é bastante importante manter esses clientes para que você tenha opção. Se você entra no aplicativo e não tem muita opção, geralmente é um problema aí, tá? Então manter a opção ali, ter opção para as pessoas escolherem, é o que faz o Marketplace viver também, tá? Do ponto de vista se vale a pena para o desenvolvedor ou não, depende aqui de quantas cidades ele consegue, né? E qual que é a média ali de cada restaurante. Tá? Então não dá para saber muito se é bom ou se é ruim, porque depende muito. Por exemplo, se a gente fosse pensar em uma cidade só, a gente fazendo um aplicativo semelhante a esse, o que acontece? Pode ser que vale a pena, porque 37 mil reais não é um faturamento alto, mas é um faturamento interessante, né? Então, depois de construído, você vai dar manutenção nesse processo aí, mas escalar isso é um pouquinho mais difícil, né? Então você vai ter que ajudar o teu restaurante, tua pizzaria aí que está filiada a você, a vender cada vez mais para que você consiga gerar mais caixa, tá? Mas é bastante desafiador, tá? Então não é um modelo de negócio simples assim de acontecer muito rápido e sem muito dinheiro. É por isso que muitas vezes esses modelos de negócio, essa iFood, Uber, etc., eles acabam começando com uma injeção de capital, tá? Porque você precisa gerar uma demanda muito grande para esses dois públicos. Pensa no Mercado Livre, por exemplo, né, que tem que trazer muito público. Então é bastante desafiador a gente pensar em como trazer, reter e fazer que esse processo aconteça. Obviamente, não é impossível, tá? Então se você estiver pensando em alguma coisa nesse sentido, faça, tá? Nada substitui fazer, mas aqui a intenção foi mostrar para vocês alguns desafios e que você tenha clareza sobre isso, tá? Então, não ficar somente na parte técnica. A parte técnica é uma dos itens aqui só, e com certeza não é o item que vai te atrapalhar, porque tecnicamente você vai conseguir resolver isso, tá? Bom, pessoal, esse é o primeiro vídeo aqui nosso, tá? Analisando o modelo de negócio de aplicativo, tá? Então, como que a gente consegue monetizar um aplicativo? A ideia aqui foi trazer alguns desafios, tá? Que são aparentes do modelo de negócio. Aqui a ideia é que a gente discuta sobre isso, tá? Então que eu traga um pouquinho aqui dessa visão de negócios para o aplicativo, tá? Então algumas coisas são muito complicadas, o pessoal acha que simplesmente por você fazer o aplicativo vai ter 1 milhão de downloads, vai vender 50 milhões de reais do nada. Então assim, existe uma estratégia por trás, existe um trabalho de mercado por trás, e a intenção aqui foi trazer essas atenções ali. Tenho certeza quase que absoluta para vocês que esses números aqui, ó, então qual que é o churn, né, que é o número a diferença entre pizzarias que entram e as que saem, qual que é o churn do iFood, né? Então são métricas que eles vão olhar direto, como que eles conseguem baixar o custo da transação quando o pagamento foi feito pelo aplicativo, é uma coisa que eles olham direto. Então trazer alguns pontos aqui que muitas vezes a gente cria um aplicativo no impulso e a gente acaba ignorando esses pontos muito relacionados a mercado, muito relacionados a negócio, tá? Então esse foi o primeiro vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então era um tipo de série de vídeos que faz bastante tempo que eu venho querendo fazer, tá? Então para explicar um pouquinho mais dos modelos de negócio, tá? A intenção, a gente já tem separado alguns aplicativos. Você pode sugerir também aplicativos aqui na área de comentários, tá? Então você pode falar qual aplicativo que você quer ver, né? Então como, por exemplo, eu quero ver um joguinho X, joguinho Y, você pode colocar também aqui no comentário que a gente vai adorar saber a sua sugestão. E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Até mais!